Os episódios 8 e 9 da nova temporada de O Incrível Mundo de Gumball são simplesmente absurdos, no melhor sentido possível, tá? No oitavo episódio, a série entrega talvez o momento mais emocionante de toda a temporada, com Ricardo enfrentando os traumas da própria infância para realizar um sonho enterrado há décadas. E já no nono, a série volta a ser o puro caos que a gente ama, com Gumball e Darwin descobrindo que o tempo literalmente para quando o Molly começa a falar. E eles usam isso para fazer as maiores loucuras possíveis. Se você achou que Gumball já tinha te surpreendido demais nessa temporada, calma, porque o desenho ainda vai muito além da zoeira, tá? Se tem um episódio que conseguiu equilibrar emoção, comédia, trauma familiar e ainda entregar um dos momentos mais épicos de toda a temporada, esse é o episódio, o oitavo da sétima temporada de Gumball. Tudo começa quando Gumball e Darwin decidem explorar as coisas antigas de sua mãe. E ali, fuçando os álbuns de fotos, memórias do passado, bagunça velha, eles encontram um diário rosa. De cara, acham que é da própria Nicole, mas quando abrem, percebem ser do Ricardo. E o conteúdo ali não podia ser mais inesperado, porque o Ricardo adolescente estava desabafando dizendo que sonhava em ser um líder de torcida, mas sua mãe, Jojo, destruiu o sonho dele, dizendo que ninguém da família Watterson era capaz de realizar nada grande na vida. Palavras que marcaram tanto ele que, mesmo depois de adulto, ele ainda se sente um completo fracasso por conta disso. É nesse momento que Gumball e Darwin percebem o quanto o pai está travado emocionalmente. Eles tentam animá-lo, dizendo que ele só precisava olhar para dentro e encontrar seu potencial. Só que quando eles literalmente abrem o corpo dele, só encontram os traumas e os demônios internos do passado. Coisas feias que vivem dentro dele e não deixam Ricardo acreditar em si mesmo. Dito isso, a reunião familiar tem início para tentar entender a origem disso tudo, e a conclusão é devastadora. Isso aqui é um ciclo geracional. Os pais destruíram os sonhos dos filhos, que destruíram os sonhos dos netos, que destruíram os sonhos dos bisnetos, e isso vem acontecendo desde os tempos da caverna. Tipo assim, literalmente, os ancestrais de Ricardo humilhavam seus filhos sempre que eles ousavam sonhar. Mas agora, com os olhos cheios de vontade, a família decide quebrar esse ciclo, fazendo Ricardo finalmente realizar o sonho que sua mãe esmagou lá atrás, participando do teste para ser líder de torcida da escola. Para dar aquela motivada no nosso coelhão, eles resgatam do diário todas as coisas que ele um dia quis fazer e nunca pôde. E então começa uma sequência de momentos maravilhosos. Eles colocam o Ricardo para andar de skate, montar a cavalo, pular de bungee jump, andar de montanha-russa, foi muita coisa legal, só que nada adiantava. Nada preenchia o vazio e o sentimento de não ser capaz que Ricardo tinha. Eles até tentam incentivar com palavras bonitas, tudo mais, mas mesmo assim Ricardo não se sentia suficiente, ele se sentia um fracasso. E é nesse momento que a Anaís tem uma ideia genial, como sempre, né? Ela é a única pessoa que pensa nessa casa. Durante a noite ela aparece com uma bolinha de tênis que ela mesma criou e diz que esse era o amuleto mágico da primeira líder de torcida da história, um item sagrado, lendário e que carregava a energia de todos os sonhos realizados, dizendo também que se ele beijasse aquele item antes do teste, ganharia força e confiança para superar qualquer coisa. Dito isso, no dia seguinte, Ricardo aparece todo produzido, com uniforme, pompons, cabelinho feito, confiante. Ele beija o item da Anaís e entra em quadra com toda a sua malemolência, que, bem, era meio duvidosa, né? Mas ele tava tentando, pelo menos. Gumball e Darwin até entraram pra ajudar na coreografia e tudo mais, e por um segundo, talvez até desse certo. Mas aí, do nada, a vovó Jojo aparece na arquibancada, a mesma mulher que destruiu os sonhos dele. Ricardo tenta conversar, tenta mostrar que mudou, que agora ele tem o tal item mágico, mas aí ela joga um balde de água fria nele, dizendo que aquilo ali era só uma bolinha estúpida e que ele continuaria sendo um inútil. Aquilo quebra Ricardo por dentro, de uma forma devastadora. E de novo ele volta a ouvir as vozes dos ancestrais zombando dele, dizendo que ele nunca seria nada. Só que agora ele tem uma família, ele tem pessoas que vão impedir que esse ciclo se repita. Nicole, Gumball, Darwin e Anaís começam a cantar uma música para ele, puxando uma letra que dizia que eles acreditavam nele, gritando por seu nome, ovacionando ele. E aquilo começa a tocar Ricardo. Ele olha para a família, para os filhos, para si mesmo, e aí sim, finalmente, ele joga para longe todos os seus demônios internos do passado. E aí, meu amigo, o homem brilha, tá ligado? Ricardo dá um show, o melhor número de líder de torcida que Elmore já viu. Todo mundo fica de boca aberta, e aí vem a melhor parte do episódio. A vovó fala emocionada, esse é meu filho. Só que Nicole rebate com a resposta mais certeira possível. Esse aqui não é seu filho, esse aqui é o nosso Ricardo. E bem, é assim que a gente encerra o episódio mais emocionante da temporada, na minha opinião. Dito isso, vamos partir pro próximo episódio, beleza? O episódio 9 começa com Gumball e Darwin se achando os donos da escola. Eles saem pro intervalo se sentindo as maiores celebridades de Elmore, falando mal de todo mundo, especialmente da Molly, que as pessoas diziam ser tão chata que o tempo até parava quando ela abria a boca. E conforme vão andando pelo pátio, os dois seguem ignorando todo mundo, tratando todo mundo como figurantes da história deles. Até que no meio dessa caminhada surge Tina, tentando os alertar, pedindo pra eles não irem por um certo caminho. Mas, né, Gumball e Darwin estavam ocupados demais
demais sendo insuportáveis e não ouviram os avisos dela, acabando assim pisando bem em cima de uma arte que Tina estava fazendo no chão. Como resultado, Tina obviamente fica muito furiosa e diz que para eles aprenderem a parar de se achar o centro do universo, vai esmagar os dois assim que terminar a aula. Dito isso, na sala de aula eles entram em pânico, começam a suar, olham pro relógio desesperados, faltando só 5 minutos para a aula acabar. Eles até tentam conversar com Tina, mas nada adiantava, ela estava decidida em dar um fim neles. Então, para fugir disso, eles bolam um plano mirabolante, pedem para ir ao banheiro e decidem fugir antes de tocar o sinal. Era um plano bom e tudo daria certo, se eles não encontrassem no meio do caminho com Molly. E aqui, cara, o episódio fica genial de verdade, tá? Vocês vão entender. A Molly começa a falar, e não é força de expressão quando as pessoas dizem que o tempo para quando ela fala, porque ele literalmente para, tudo congela ao redor. Só Gumball e Darwin conseguiam se mover ali naquele tempo. E aí você já sabe, né? Com esse poder absurdo em suas mãos, eles fazem o que sabem fazer de melhor, começam a zoar geral pela escola. Eles brincam com o Rock, o Senhor Pequeno e fazem uma pegadinha com o diretor Brown, fantasiando ele de uma forma absurda. Só que é nesse momento que acontece uma cena completamente absurda. A professora Lucy Simeon vê o diretor com aquela fantasia ridícula e simplesmente se apaixona por ele, tipo, perdidamente, e começa a beijá-lo com uma vontade que, meu amigo, parecia que ela engolia ele. Mas enfim, voltando pros garotos, deixa esse negócio de lado, né? A aula acaba e Tina começa a persegui-los. Eles então pedem pra Molly falar de novo, conversar com eles de novo, para o tempo ser congelado novamente. Só que agora eles vão fazer diferente. Ao invés de fugir, como eles tinham decidido antes, eles vão se preparar, porque com o tempo parado, eles têm basicamente tempo infinito. E aí decidem treinar por 100 anos para enfrentar Tina. Eles aprendem Kung Fu, estudam artes marciais, dominam os elementos tipo Avatar, aprendem a tocar guitarra, porque é interessante, né? Eles queriam aproveitar o tempo. Tudo isso para estarem prontos pro combate. Dito isso, depois desse século de preparo, eles voltam pro tempo real, agora velhos, cheios de confianças e completamente armados, partem pra cima de Tina. Só que, bem, não dá certo, né? Porque tudo que eles aprenderam foi inútil e seus poderes não eram nada perto da grande Tina. Então, sem opções, eles saem correndo desesperados. E ela, por sua vez, obviamente, começa a persegui-los mais uma vez. Até que nós chegamos no pátio, ela os alcança e começa a esmagá-los. E se isso aqui já não fosse ruim bastante, para piorar sua situação, Molly chega e o tempo para novamente. Gumball e Darwin, presos naquele sofrimento eterno, percebem que a única saída real era parar e prestar atenção no que ela fala. E pela primeira vez, eles realmente prestam atenção na verdadeira Molly, que por sua vez soltou grandes verdades para nossos amigos aí, viu? Ela diz que eles vivem achando que são o centro do universo, que ninguém mais importa e não escutam ninguém. E cara, isso aqui tem consequências, porque o mundo não gira em torno deles, que viver também é dar espaço para os outros. Com isso, os dois finalmente entendem. O tempo volta ao normal e eles falam pra Tina que aprenderam a lição depois de escutar Molly, que já não são mais aqueles babacas egoístas. E Tina decide acreditar, não porque eles falaram, mas porque sua amiga Molly acreditou neles. No fim do episódio, o Gumball, todo tocado pela lição, tenta agradecer Molly com um discurso bonitinho, mas ele fala tanto, mas tanto, que agora é a própria Molly que achou ele chato e ficou presa no tempo. E bem, é isso. Um episódio onde o pai de Gumball vira um líder de torcida e outro onde o tempo para porque a Molly era chata demais. Se isso aqui não é Gumball no seu auge, meu amigo, eu não sei o que é, tá? A nova temporada tá completamente insana, então já se inscreve, ativa o sininho e cola com a gente porque no próximo vídeo a loucura vai piorar, tá? É isso, nos vemos lá, fiquem bem, bebam água e até a próxima. Valeu!